queridos, graça e paz, bem-vindos para o nosso culto especial de final de ano da Igreja Édenes, né? Eu gostaria de convidar você, que você juntasse aí a sua família e pudesse participar conosco desse culto, né? A gente vai ter momentos aqui incríveis de adoração ao Senhor, momentos de compartilhamento da palavra, para que essa palavra edifique a sua vida e você possa frutificar para a glória de Deus. Amém? A gente vai ter períodos também onde serão apresentados os departamentos da igreja, para que você possa se inteirar e participar cada vez de forma mais adequada conosco das nossas atividades. Tá bom? Vou fazer uma oração para a gente poder iniciar. Convide toda a sua família aí e participe conosco. Paizinho querido, nós te damos graças por esse dia. Adoramos o teu nome e que o nosso coração esteja em uma atitude de total reverência à tua presença e à tua vontade para as nossas vidas. Nós nos consagramos, nos colocamos diante do Senhor, Pai, em total atitude de adoração, em rendição à tua poderosa palavra, em rendição ao teu poderoso nome, Pai. Queremos ter uma noite abençoada e exaltando e engrandecendo o teu santo nome. Que o seu nome seja exaltado pelas músicas, pelas canções, que também o teu nome seja exaltado mediante a palavra, Pai. E que as pessoas que estão em casa hoje, nos acompanhando, Pai, e participando conosco desse culto, que elas sejam edificadas e abençoadas grandemente pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Olá, sou Paulo Rocha e no ano de 2024 nós tivemos o privilégio, eu juntamente com minha esposa, Ana Isfran, de estar à frente e liderar o Ministério de Famílias. E podemos provar de uma atmosfera sobrenatural do Senhor, de cuidado em meio às relações. Iniciamos o ano com cultos maravilhosos e um desses cultos foi um culto muito especial. Recebemos aí o doutor e pastor Jonatas Leone falando sobre a questão emocional em meio às famílias. E nós podemos provar também durante todo o ano de grandes eventos do qual uniu todas as gerações da igreja. A constar a festa na roça da nossa igreja, onde o Ministério de Famílias é quem faz a coordenação, é quem programa tudo, mas todos os ministérios da igreja servem juntos, desde jovens, adolescentes, adultos e até os mais idosos, mais experientes da nossa igreja. E nós também viemos a fechar o ano. Antes de acabar o ano, nós tivemos aí o Family Day, que é um dia da família, onde nós unimos todos os papais, mamães, avós, tios, tias e as crianças brincando ali ao redor da mesa, jogando bola, trazendo brincadeiras à moda antiga e assim entrelaçando, forçando ainda mais os laços da família. O Senhor se agradou muito disso e nós podemos provar de uma atmosfera de graça e favor do Senhor. E para fechar o ano, nós tivemos um evento maravilhoso, que é o casamento coletivo, que a nossa igreja tem todos os anos. E nesse casamento coletivo, nós sentimos realmente um grande cuidado de Deus com este ministério, porque provamos de 10 casais fazendo ali a sua confissão de um casamento na aliança, ajustando as suas vidas matrimoniais. Eram casais que estavam vivendo de forma marital e que então, nesse casamento coletivo, vieram aí a regularizar a sua relação. Tivemos também os irmãos da igreja nos ajudando. Tivemos cabeleireiras, tivemos aí maquiadoras, tivemos também irmãos da igreja nos ajudando na questão do buffet. E podemos provar ali de um lindo casamento, conforme vocês vão poder ver aí no vídeo. Então, a minha palavra aqui final é dizer para você que vale a pena lutar pela família, porque segundo está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 17, o Senhor diz que nos últimos dias derramaria sobre todos os povos, e os jovens, os filhos e filhas profetizariam, os jovens teriam visões e os velhos, anciãos, os idosos, aqueles que são mais experientes, eles também teriam sonhos. Ao meu ver, não está totalmente dentro do contexto, mas nós podemos trazer isso para o lado da família, porque o Senhor se agrada na relação das gerações entre as famílias. Foi um ano de transbordo do Senhor, onde provamos de uma atmosfera realmente de cuidado e de uma atmosfera onde nós saímos ainda mais maduros. E para o ano de 2025 nós temos certeza que o Senhor ainda fará muito mais por meio desse ministério maravilhoso. Os irmãos compõem a liderança do Instituto Édenes e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho de que foi o ano de 2024 no Instituto e o que nós fizemos através do Instituto. Nós atendemos ali a famílias dos alunos do judô. Nós temos, dentro do Instituto, nós temos algumas atividades que são realizadas e uma delas, que é uma das atividades bem marcantes para nós, que é as aulas de judô para as crianças ali do bairro de Nova Lima. E
As famílias que nós atendemos são as famílias desses alunos, né, do judô. E foi um ano assim que a gente pôde acompanhar as crianças, a gente pôde perceber a evolução que eles tiveram desde o dia que eles chegaram até a formação deles, que foi agora final de novembro. Nós tivemos a formatura, a troca de faixa dos alunos. Então foi um ano assim que a gente pôde perceber o quanto eles evoluíram. E não só isso, não só o judô, não só as aulas de judô, mas também juntamente, paralelo acontecendo com as aulas de judô, a escola, né, bíblica, com as professoras ensinando a palavra de Deus para essas crianças, famílias sendo transformadas. Percebemos o quanto as crianças foram alcançadas pela palavra de Deus. Tivemos testemunhos dessas famílias falando do quanto as crianças mudaram o comportamento dentro de casa, do interesse delas em falar para os pais daquilo que tinha sido ensinado na escolinha bíblica ali durante as aulas do judô. Famílias que foram alcançadas no sentido de trazer para perto, nos relacionarmos com eles. O sentimento que a gente tem em relação ao Instituto não é apenas trazer o assistencialismo, mas também fazer com que essas famílias sejam trazidas para perto, para a mesa, para a relação. Essa é uma visão da nossa igreja que realmente nós temos vivido isso ali. Percebemos que famílias que não conheciam Jesus, que hoje estão na igreja conosco, congregando conosco, isso é maravilhoso. E isso traz um calor para o nosso coração, para saber que nós estamos no caminho certo, sabendo que nós estamos fazendo como o Senhor quer que nós façamos. Tivemos ali também muitas famílias atendidas através do amparo social, com cestas básicas, visitas, não só trazendo, né, o alimento, mas também o alimento espiritual, trazendo a participação dos irmãos ali, trazendo para perto. Isso é muito importante. A Escola Novos Rumos, que é uma escola profissionalizante dentro do Instituto, foi uma escola em que, além de ensinar, além de capacitar mulheres, né, para o mercado de trabalho, ali para fazer o seu trabalho através da sua casa, elas puderam também participar de rodas de conversa com a parceria que a gente tem com o Núcleo de Psicologia da nossa igreja. Elas puderam falar sobre exaustão, sobre jornada de trabalho. Nós também falamos sobre a importância do autoconhecimento, a importância de se cuidar. Falamos sobre um problema que é tão latente, né, no nosso país, sobre a ansiedade e como cuidar, como perceber e quais são os primeiros cuidados que elas precisam ter, como atender uma pessoa numa crise de ansiedade, por exemplo. Então foram assim vários momentos dentro do Instituto que nós tivemos que foi assim muito gratificante. E nós vimos pelos testemunhos das pessoas que participaram, dos alunos que participaram da Escola Novos Rumos, o quanto eles cresceram, o quanto foi acrescentado na vida deles através do trabalho que está sendo desenvolvido ali. E não só para os alunos, mas também para nós que estamos ali servindo ao Senhor através do Instituto. Para nós é muito gratificante saber que nós temos uma igreja que tem uma visão, né, de responsabilidade social. A Édenes tem essa visão, ela tem essa consciência de que uma igreja cristocêntrica, ela precisa voltar os olhos para a sociedade, ela precisa voltar os olhos para essa responsabilidade social. E eu agradeço muito a Deus por fazer parte disso e por saber que a nossa igreja ela tem esse olhar. E que o ano que vem, né, 2025, os planos são muitos, os projetos são muitos e o nosso coração está aquecido na convicção de que aquilo que o Senhor planejou para aquele bairro, para aquele pedaço da cidade onde nós estamos localizados, os planos do Senhor estão sendo realizados através da nossa igreja, através das nossas vidas e dos voluntários que ali estão servindo. Então o sentimento de 2024 é um sentimento de gratidão ao Senhor por fazer parte de todo esse projeto. Eu tenho certeza que 2025 muita coisa o Senhor vai fazer através de nós. Oi, meu nome é Maressa. Eu estive esse ano ali na liderança executiva do Nova Inspiração, que é o nosso departamento infantil, né, juntamente com o Felipe, meu esposo. E eu quero compartilhar um pouco com vocês como foi esse nosso ano. A gente teve um ano com uma reformulação considerável ali na estrutura do Nova Inspiração. Então a gente teve novos voluntários chegando, inserimos um lanche preparado para as crianças, né, um lanche mais natural. Colocamos também a educação física. Foram várias novidades, né, que nós tivemos esse ano, além dos professores, dos voluntários, da coordenação pedagógica. E por que a gente faz isso tudo? Porque a gente entende
que assim como Cristo valorizou as crianças, a gente também tem essa missão, né? E nós somos uma igreja geracional e nós cremos na importância que as nossas crianças, que os nossos filhos têm, na importância de semearmos nesses corações, né? Então nós zelamos por eles, nós ensinamos a palavra com toda a dedicação, com todo cuidado, nós amamos as crianças, nós estimamos cada um deles, né? Nós zelamos por esse ministério. E nós estamos juntamente com vocês, pais e mães, cuidando deles, ensinando a palavra, discipulando, cuidando desses corações, para que as nossas crianças, para que os nossos filhos, eles cresçam debaixo de uma base sólida e firme, que é Cristo Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Vamos juntos, diga a ele. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz, suas palavras são mais desejáveis do que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Nós te encontramos, Jesus. Tu és o nosso amado, o nosso tesouro. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes
nossos olhos te viram, Jesus. Estamos fascinados pela tua beleza. Tu és lindo, Jesus. Os nossos olhos te viram e tudo perdeu o seu valor. Não há nada mais valioso, não há nada mais precioso que Senhor Jesus. Nós amamos a tua presença, nós engrandecemos quem tu és, Jesus. Obrigada, obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigada pela tua palavra, pela sua direção. Obrigada pelo coração do Senhor revelado a nós. Nós te amamos, nos assentamos aos seus pés para te ouvir, para receber de ti. Tesouro, Jesus. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Nós chamamos. Para todos sempre nós chamamos. Esse é o nosso respirar, seu Espírito em nós, fluindo em nós. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti.
onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. E tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. O véu se rasgou e o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que tenho é teu, e tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Ser na sua casa, vamos dizer juntos, tudo é teu, e tudo é teu, tudo é teu, e tudo é teu, tudo é teu.
Olá, igreja, pastor Henrique aqui com vocês para o último culto do ano, a última mensagem a ser compartilhada em 2024, e eu acredito que Deus ainda quer trabalhar coisas em nossos corações. Eu creio que Deus nunca para a sua obra e mediante o Espírito Santo Ele vai nos forjando, nos modelando. Eu creio que por meio dessa mensagem, inspirada pelo Espírito Santo, sua vida será profundamente impactada. Meus queridos, nós passamos por um ano tão difícil, né, cheio de situações adversas, e quando chegamos em dezembro é um momento que a gente reflete, é um momento que a gente fica se lembrando de tantos feitos do Senhor, e o meu coração se enche de gratidão. Gratidão. Talvez, se eu pudesse ter um momento de conversa contigo, você poderia também contar de janeiro a dezembro tantas coisas que o Senhor fez. Momentos de preservação, momentos de livramento, momentos em que você se alegrou, momentos que você chorou, em especial momentos que você não obteve explicação alguma. Então, é dentro dessas nuances da vida que nós conseguimos observar algo que eu quero destacar hoje: a fidelidade do Senhor. A palavra de Deus fala muito para nós, muito mesmo, acerca desse atributo tão inconfundível do nosso Senhor e Salvador, a sua fidelidade. Ao olhar para Deus Pai, é Ele quem sustenta todo o universo, sustenta as nossas vidas, e por aquilo que Ele fala, e nós sabemos que de fato se cumpre, nós podemos observar a fidelidade de Deus para com a sua palavra. Da mesma maneira, olhamos para Deus Filho, Cristo Jesus, que foi fiel, obediente à morte, até a morte e morte de cruz. Quero trabalhar um pouco sobre isso, porque quando eu olho para o ano 2024, de janeiro a dezembro, o que eu posso destacar é que Deus continua nos amando, que Deus não desiste de nós, que Ele é um Deus bom. Então que essa mensagem te encha de esperança. Nesse último culto, que você possa, juntamente com a sua família, compartilhe essa mensagem com vários seus familiares e amigos, que você não finde esse ano, encerre esse ano, com animosidades, com inimizades. Afinal de contas, nós somos aqueles que recebem a boa palavra de Cristo. Logo, existe uma natureza que habita em nós, existe um amor poderoso que Ele colocou em nossos corações, como diz a palavra do Senhor em Romanos 5. Portanto, irmãos, nós somos habilitados, autorizados e impulsionados pelo Espírito a amar as pessoas como Cristo nos amou. Amém? Então, mais uma vez, eu quero destacar a gratidão ao Senhor e à nossa igreja amada, por toda a assistência prestada em cada momento das nossas vidas. Então, eu vou fazer uma breve oração agora, e eu gostaria que nessa oração, que você buscasse ou se permitisse trazer à sua memória esses grandes feitos do Senhor. Sabe, que a sua casa, nesse momento de oração, se encha de gratidão. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor persistente. E se nós estamos aqui, Pai, vivos, respirando, desfrutando de amizades, desfrutando do acesso à Tua presença, isso decorre exclusivamente por conta da Tua fidelidade. Senhor, nos dias bons e nos dias maus, o Senhor sempre se revela um Deus glorioso presente. As suas palavras, Senhor, se cumprem. Aquilo que o Senhor diz acerca de si mesmo na palavra de Deus, nós podemos testemunhar em cada momento da vida. Então, Senhor, eu te peço nesse mês de dezembro, nesse último culto do ano de 2024, que cada irmão aqui, cada família que esteja nos assistindo e ouvindo essa oração, que possam ser invadidos pela Tua presença. E que o Senhor possa tocar nas entranhas de cada um e resgatar boas memórias. Possa tocar no íntimo de cada um, até que o seu nome seja percebido, a Tua presença seja sentida. Eu oro, Senhor, por lares cheios da Tua presença, cheios de gratidão ao Teu santo nome. Como o Senhor é bom, Pai. A Sua bondade é o que nos conduz ao arrependimento, e é pelas suas sagradas misericórdias, a Tua graça, que nós estamos aqui. Então, Senhor, que nós saibamos discernir essa vida e permanecer com os olhos em Ti. Nos livre, Pai, das desatenções e distrações que fazem com que a gente seja enveredado por coisas que simplesmente nos destroem, coisas que ganham espaços de ídolos nos nossos corações. Nos livra, Pai, desse sistema de idolatria que nós tantas vezes nos deixamos percorrer. Então enche o nosso coração, Pai, e enche essas casas de gratidão. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem, como eu disse para vocês,
E essa é uma mensagem importantíssima. Encontra-se em Mateus capítulo 25. E antes de eu ler essa mensagem, esse texto maravilhoso, é importante se destacar. Nós temos ali os capítulos Mateus 23, Mateus 24, momentos importantíssimos. Afinal de contas, Mateus 23, Jesus começa um discurso muito duro contra os religiosos da época. Ele questiona o comportamento hipócrita, ele questiona a incoerência daquele sistema que já era aceito pela maioria à época, e ele traz uma palavra profética de julgamento contra Israel, contra Jerusalém e contra o templo. Mateus 24, então, ele começa a trazer, em meio a esse diálogo com os seus discípulos, ele começa a falar sobre eventos que permeariam ali esse grande acontecimento, esse momento de grande desespero para a nação de Israel. A destruição do templo, Jerusalém sitiada por inimigos. E aí então ele começa a falar sobre um tempo do fim, aquilo que nós costumamos chamar de o fim dos tempos, não é mesmo? E sempre que nós chegamos no mês de dezembro, é interessante, porque parece que essas temáticas ou noticiários vinculados a questões do fim dos tempos começam a pipocar nas redes sociais, na internet, nas mesas de família e etc. Em especial quando nós temos aí alguns cenários climáticos ou cenários bélicos entre as nações acontecendo, aí então que surgem muitas dúvidas acerca do tempo do fim. E o Senhor Jesus, ele é muito claro, ele é objetivo, ele é categórico em dizer para nós que acerca desse grande dia, do dia e da hora, uma referência muito clara para falar sobre o dia do julgamento, né, o dia do fim, ninguém sabe, nem os anjos, nem mesmo o Filho o sabe. E aí ele começa uma série de ilustrações, ele utiliza uma linguagem em forma de parábolas, que tem um objetivo, que é dialogar diretamente com o ouvinte do primeiro século, e com o ouvinte de cada geração que já nos passou e com a nossa geração. Para que cada geração, ao ouvir aquelas palavras, que começa ali em Mateus capítulo 24, especial do verso 36 em diante, até o final de Mateus 25, para que cada geração se lembrasse que a geração é a geração do fim. A geração do primeiro século era a geração do fim, a geração do segundo século era do fim, e a nossa geração é a geração do fim. Então, é dever de todo cristão cultivar essa consciência de que Cristo voltará e que Ele está à porta. Então, Jesus começa a trabalhar, por meio de linguagem parabólica, como que nós devemos nos ajustar para esse grande dia. Ainda que nós não saibamos o dia e a hora, há uma convicção que nós podemos perceber nas Escrituras, de que Cristo voltará. Então ele vai trazer vários exemplos, e muitos destes envolvem um retorno de um senhor. Olha, foi confiado tal coisa para tais pessoas, e depois de uma longa espera, esse senhor retorna. Ora, tudo que Jesus disse, anunciou para os seus discípulos, na própria palavra de Deus nós encontramos o seu cumprimento. O dia de Pentecostes, a pregação para os gentios, a reconciliação de povos. É possível perceber na própria palavra de Deus que muito do que Jesus falou já se cumpriu. Agora, há algo em específico que nós cremos que há de se cumprir. E não falo em um tom hipotético, muito pelo contrário, falo carregado de certeza, de fé. Cristo voltará. Então nós estamos no mês de dezembro, passamos já pelo Natal, onde dentro da tradição cristã celebra-se o nascimento de Cristo. E é evidente, sem o nascimento não haveria ressurreição. Então a obra de Cristo começa no seu nascimento. E ainda dentro dessa semana de Natal, chegamos na mensagem de hoje para lembrar de que Cristo, o mesmo que nasceu, o mesmo que morreu, o mesmo que foi sepultado, é o mesmo que ressuscitou, é o mesmo que foi assunto aos céus, é o mesmo que está assentado à destra de Deus nas alturas, e é o mesmo que voltará. E esse tempo entre primeira e segunda vinda de Cristo é conhecido nas Escrituras como o tempo do fim ou os últimos dias. Então sim, nós somos da geração dos últimos dias. E digo isso não para que você elabore agora um calendário, mas acima de tudo para que você assuma uma posição. Existe um caráter do fim que é esperado. Existe a vontade de Deus de que nós tenhamos uma vida ajustada
porque Cristo voltará. Existe uma postura que é do agrado do Pai, de que nós sejamos encontrados, mas existe também uma certeza de que muitos serão reprovados. Então vamos ao texto bíblico. Em Mateus capítulo 25, nós vamos ler a partir do verso 14. Nas palavras de Jesus. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até que o tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse é um texto poderoso e muitas das vezes muito mal explicado. Por vezes esse texto é utilizado até em forma de coerção, tentando gerar uma ameaça nas pessoas. Já vi pessoas também utilizando esse texto para tentar trazer uma espécie de ensino sobre multiplicação financeira. E não é esse o alvo do texto. O texto está dentro de uma configuração escatológica. Que palavra é essa? O estudo do fim dos tempos. É um texto que Jesus está buscando gerar uma espécie de reforma no caráter humano. Jesus está trabalhando esse tal caráter do fim que eu disse agora há pouco. Jesus está deixando muito claro que existe algo que é requerido de nós, que Ele espera de nós, e que envolve fidelidade entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Você que está me ouvindo hoje, e eu faço parte, nós somos a geração do fim. Nós somos a geração encarregada de anunciar a Cristo, dar visibilidade das marcas de Cristo, porque estamos no fim. Os últimos dias são a nossa agenda de fato. Então, eu gostaria de dizer que esse texto aqui, ele não é uma regra de multiplicação financeira. Ele é uma ilustração utilizada a partir de um exemplo financeiro. Mas o alvo do texto não é falar sobre uma espécie de troca financeira. O alvo aqui também não é gerar uma ameaça para aqueles que hoje talvez estejam distantes ou frios, ou utilizar esse texto aqui para amedrontar ainda mais uma pessoa que hoje se vê fragilizada na fé. O alvo não é esse. Esse texto é para todos. Esse texto não é para amedrontar os hoje fracos na fé. E esse texto também não é para gerar soberba naqueles que hoje se veem vigorosos na fé. Esse texto é para todos, é uma mensagem atual, é uma chamada de Deus, é uma espécie de equalização dos céus para que o nosso coração esteja na mesma linha do Espírito. É uma convocação, é coletivo, é para todo aquele que crê em Cristo, é para todo ser humano que ouve essa mensagem. Nós temos coisas a fazer, nós temos uma postura a adotar entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, é o tempo que nós estamos situados. Existe algo que é requerido. Esse texto também não é
para ser empregado num senso de competição. Há um detalhe aqui dentro dessa linguagem ilustrativa que é maravilhoso. O próprio Senhor que compartilha esses talentos destaca cada um de acordo com a sua capacidade. Percebe? Não é uma espécie de competição, não é uma espécie de concorrência. Eu já vi alguns meio que utilizarem o resultado do primeiro e do segundo em detrimento do terceiro, como uma espécie de comparação de resultados a nível ministerial, ou seja lá o que for. E convenhamos, isso não faz o menor sentido. O texto aqui é claro. O medo de se arriscar, o medo de expor, o medo que te faz engavetar, enterrar aquilo que Deus te confiou enquanto responsabilidade nessa terra, será cobrado. Será cobrado. Mas não em detrimento do outro, não em comparação com o que o outro faz, não é uma competição, mas sim de acordo com aquilo que o Senhor lhe compartilhou, ou seja, todos nós aqui. Por mais que hoje você carregue um estigma na sua família, ou entre os seus amigos, de que você não vale nada, de que sua vida não tem valor, de que tudo que você faz não tem sentido ou não dá resultado, que você não serve para nada. Esse texto aqui demonstra para nós que o Senhor olha para nós e que o Senhor compartilha conosco responsabilidades nesse período chamado últimos dias. Então, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, nós temos assuntos a tratar. É comum pessoas utilizarem essa linguagem talentos para falar sobre talentos enquanto habilidades e dons. Esse texto não está falando sobre isso, embora eu entenda o princípio de falar sobre você desenvolver aquilo que Deus te entregou enquanto talento. Acho válido, mas só para uma questão aqui textual, o texto não está falando desse talento. Talento aqui é uma linguagem monetária da época que os ouvintes ali do primeiro século compreendiam do que ele estava falando. Então, a ilustração envolve um exemplo financeiro, mas o alvo aqui é a postura. O alvo aqui diz respeito à fidelidade. E o alvo aqui, e eu quero que você preste muita atenção nisso, aponta para a certeza de que esse Senhor voltará. De nada vale um discurso que te responsabiliza das suas atitudes, que te faz agora ser uma pessoa que não desperdiça os seus dias, se você não cultivar a convicção da bendita esperança. Esperança para nós é Cristo retornando. E então a nossa esperança ela é fundamentada em uma convicção. Fé e esperança para o cristão dialogam constantemente. Percebe? Hoje nós vivemos uma geração extremamente resultadista, performática. Talvez estejamos numa geração onde a palavra performance, desenvolvimento, conquistas mais tem sido falada. Discursos totalmente tomados por questões motivacionais, mas muitas das vezes vazios, sem senso de propósito. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você chegou no mês de dezembro extremamente cansado. Talvez você não aguente mais, porque você produziu, entregou muitos e muitos resultados, até conquistou coisas que você gostaria de conquistar. Mas você chegou em dezembro e parece que ainda assim você não tem um norte, você não tem um horizonte. Esse texto nos alimenta no que diz respeito à esperança. Às vezes a gente fica tão atento à multiplicação ou à não multiplicação que a gente se esquece do principal fato. O Senhor foi ao encontro desses servos, ou seja, o Senhor vai ao nosso encontro. E o outro detalhe mais importante ainda desse texto, esse mesmo Senhor voltará. Esse Senhor que nos confiou, que foi ao nosso encontro, ainda que nós não merecêssemos, ou nós não tínhamos mérito algum para que Ele viesse ao nosso encontro, nos recrutasse, nos comissionasse. Esse mesmo Senhor que olhou para você, que te amou, que te comissionou e que te compartilhou responsabilidades e que por meio da fidelidade espera sim que você não tenha medo de viver. Esse Senhor voltará. Então, sobretudo, o que você pode aprender desse texto, guarde essa certeza. O Senhor vai ao seu encontro e esse mesmo Senhor voltará. Esse é o ponto central. E a partir daí, nós desenvolvemos essa santa responsabilidade em vida. Essa chamada de Deus, para que nós compreendamos que, partindo dele, nós temos senso de propósito. Ora, um dos males da modernidade diz respeito a esse mergulho interior que nós somos convidados diariamente a fazer em diversas redes, para que nós possamos nos conhecer e nos descobrir. A fé cristã nos ensina algo distinto. Algo distinto. E esse algo distinto você não vai olhar para dentro para se conhecer, você vai olhar, entre aspas, para fora, no sentido, para o Senhor. Eu não me conheço olhando para mim, eu me conheço olhando para Ele.
E olhando para Ele, eu tenho a certeza de que Ele veio e de que Ele voltará. E aí a minha fé é fundamentada, e aí a minha esperança tem sentido. Chegamos em dezembro, irmãos. Talvez esse foi o melhor Natal da sua vida, onde você reconciliou com amigos familiares, ou talvez esse tenha sido um Natal solitário. Talvez nesse mês de dezembro, você gostaria de estar com pessoas, mas você não conseguiu. E talvez você está ouvindo essa mensagem, uma dor no coração. Eu quero te dizer que, ainda que você se perceba sozinho, fisicamente falando, esse texto traz para nós a confiança de que nós não estamos sozinhos. Ele veio, Ele cumpriu a sua obra, Cristo Jesus. Ele olhou para mim e para você. Ele estendeu a mão, Ele nos amou. E esse mesmo Senhor voltará. Então, Ele não nos deixou ir à mercê. Nós não estamos peregrinando nessa terra como se não tivéssemos um Criador, um Pai, um dono, um irmão mais velho. O nosso Senhor voltará. E Ele deixa claro como nós devemos viver. Que caráter é esse do fim? Eu quero reafirmar antes de terminar de ler o texto. Existe um caráter do fim. Existe uma postura. Se arrisca. A vida é risco. Se relacionar envolve risco. Se você é aquele que busca todas as garantias, você vai se fadigar. Garantia mesmo, apenas o Senhor. Bondade, fidelidade que sustentam as nossas vidas, nascem no coração de Deus. Agora eu quero finalizar essa mensagem lendo uma outra parábola. A parábola da sequência, ou a ilustração da sequência do texto de Mateus 25. E evidentemente, aqui eu serei mais breve, mas eu gostaria de fechar esse entendimento de Cristo. Mateus 25, verso 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Está falando do tempo do fim, né? Ou seja, do grande julgamento, do retorno de Cristo. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessidade de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse texto, ele é muito claro, diz respeito ao grande juízo, onde Deus estabelecerá ali o destino eterno de cada ser humano. O que eu quero destacar aqui é que, por vezes, nós lemos ali as ilustrações acerca do dia e da hora, e de como nós devemos nos posicionar nesse dia e na hora, para quando esse dia e hora chegar, e por vezes nós pensamos que espiritualidade é algo a ser vivenciado por meio de práticas espirituais isoladas, ou melhor dizendo, descoladas do convívio. Esse fechamento que Jesus faz, por meio dessa ilustração, ela é poderosíssima. Primeiro porque ele diz: ovelhas e bodes estarão convivendo no mesmo pasto, no mesmo aprisco. Isso aqui é poderoso. Isso demonstra para nós que bem e mal são de fato uma oposição cósmica, que vão perdurar até o fim. Então, nós teremos de lidar com o sofrimento. Nós teremos de lidar com situações onde, aparentemente, ou de fato, o mal se reinventa.
Nós teremos de lidar com circunstâncias positivas e circunstâncias negativas. É exigido muita fé para que nós possamos vencer em algumas áreas, mas também é necessário muita fé para saber perder nas circunstâncias, sem perder de vista a vitória de Cristo Jesus. Então, esse embate entre bem e mal, ele perdurará. Nós teremos de lidar com o mal aqui nessa terra, com situações de sofrimento, e não devemos perder de vista a nossa sagrada missão, de sermos sal da terra e luz do mundo. Esse é o nosso papel. Trazer orientação, trazer clareza, trazer sabor, trazer preservação. E aí, para fechar, percebe que a ideia de espiritualidade divina não é algo etéreo, não é algo distante, descolado do convívio, do toque, do atrito, das relações. Jesus traz de maneira muito clara o tipo de espiritualidade que é observada e que é valorizada. É uma espiritualidade que dá visibilidade às pessoas, que participa dos processos humanos, ou seja, ele está concordando com uma vida que se arrisca, uma vida que se expõe, uma vida que não tem medo de colocar as coisas, de se responsabilizar, de colocar a cara a tapa. Uma vida que não tem medo de andar a próxima milha, de dar a outra face. Uma vida que não considera desperdício procurar fazer o bem, ainda que o retorno não seja semelhante àquilo que você planta. Nem sempre as coisas são retribuídas à mesma medida do que fazemos. Aí talvez você pense assim, puxa vida, mas se nem tudo vai ser retribuído conforme o que eu faço, isso não me parece injusto? E aí eu pergunto para ti, não seria injusto então tão grande salvação, tão grande graça, diante do tão grande acúmulo de pecado que nós cultivávamos? Jesus quebrou a lógica retributiva, então não se torna um escravo dessa mesma lógica. A questão aqui é simples, a espiritualidade que é exigida de nós, a de alguém que de fato pega os seus talentos, utilizando a linguagem aqui parabólica, e que não enterra, e que os multiplica, é uma espiritualidade que toca, uma espiritualidade que constrange, que se emociona, que participa, que vivencia, que se arrisca, que se expõe, que olha para o vulnerável, que olha para quem está vulnerável, que não estigmatiza as pessoas por classe, que não estigmatiza a sociedade por carreira, por dinheiro, pelo que faz, mas que tem um olhar como o de Cristo. Que Deus nos livre, irmão, de não percebermos o movimento de Cristo, porque é isso que Ele está dizendo. Olha, eu tive fome, eu tive sede, eu tive frio, e vocês não perceberam que eu estava ali, permeando as relações de vocês. Que Deus nos livre nesse final de 24, e que a gente se arrependa, se for possível, de simplesmente ter ignorado Cristo passando por nós. Então eu encerro essa mensagem dizendo, é exigir de nós um caráter do fim, porque a cada geração, a geração atual se torna a geração do fim. A ausência de multiplicação, por conta do medo, é visto como negligência, infidelidade. Agora, exposição, risco, e se responsabilizar tendo a certeza de que Ele voltará, isso é atribuído enquanto fidelidade. E espiritualidade verdadeira é espiritualidade que toca, que vê Cristo nos processos da vida. Amém, meus irmãos? Então, eu quero encerrar essa mensagem fazendo uma oração em favor da sua casa. As festas de fim de ano se aproximam, não é mesmo? E que você possa, mais uma vez, como eu disse no começo, desfrutar de gratidão. Permita que o Senhor traga à sua memória os seus grandes feitos. Se você chegou até aqui, é por conta da graça de Deus. É Ele quem sustenta todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer uma vez mais pela tua boa palavra, pela tua presença, pelo teu amor persistente, Pai. Como nós repetimos diversas vezes ao longo dos cultos na Igreja Édenes no ano de 2024. Nós somos imperfeitos, mas o Senhor, que é a revelação do amor perfeito, não desiste de nós. Senhor, em nome de Jesus, que nós saiamos dessa angústia, dessa ansiedade, desse desequilíbrio desesperador, de sermos resultadistas nesse mundo, de vivermos pela performance, de sermos validados apenas pelo que fazemos. Senhor, que nós voltemos para o prumo, voltemos para o fundamento que é o Senhor. Senhor, que nós não venhamos perder de vista a certeza de que o mesmo Jesus que foi ao nosso encontro é o Jesus que retornará, que voltará, e que há algo que Ele requer de nós nesse processo.
trabalhe no coração dos meus irmãos, no meu coração, nessa última mensagem de 2024. Querido Senhor, obrigado, Pai, por não desistir de nenhum de nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, fica aqui, então, essa mensagem, o abraço meu, Henrique, Camila, dos meus filhos, de toda a liderança Édenes, de todos os pastores. Muito obrigado por esse 2024 incrível, e que a gente possa aí virar o ano, nos encontrarmos para um tempo glorioso em 2025. Amém? Então, que você possa desfrutar em família desse restinho de ano, e que se lembre, irmãos, dos grandes feitos do Senhor. Um grande abraço, que a graça e a sabedoria de Deus seja multiplicada na sua casa, em nome de Jesus.